la doctora Elizabeth Macedo, académica de la Facultad de Educación en la Universidad de Estado de Río de Janeiro, quien trabaja desde una perspectiva, como nos contaba ayer, estructuralista, respecto de los procesos de significación en el acontecer curricular, y hoy nos hablará acerca de la relación entre currículum, normatividad y subjetividad. Démosle un aplauso a la profesora Evelyn. Gostaria de começar agradecendo ao professor Johnson a possibilidade de estar aqui, de falar com vocês, de discutir umas questões que vengo estudando no campo do currículo. O título desta ponência, Currículo e Disciplinaridade, tem uma conjunção "e", que busca articular currículo e disciplinaridade, e que permite inumeráveis ângulos. E eu tomo a liberdade de escolher que me permitirá falar da teoria curricular, que é meu campo de atuação mais específico. Não vou muito falar de disciplinaridade, mas pensar, possivelmente, o currículo como uma disciplina ou campo acadêmico, e creio que isso pode ser utilizado para pensar outras disciplinas como a história ou outras disciplinas que se desejem. Então, vou tentar pensar o currículo como uma disciplina ou campo acadêmico cujo objeto é a teoria curricular. Em textos anteriores, em coautoria com Alice, argumentávamos inicialmente com base em Bourdieu e depois em diálogo com a teoria do discurso de Laclau e Mouffe, que o campo do currículo ou a disciplina, como qualquer outro, não pode ser legitimado por uma lógica interna. Não podemos dizer que campo existe porque tem uma coisa específica que se vai tratar. Não há uma identidade pré-existente para campo ou para uma disciplina. Como mantenho tal posição, advierto que a teoria curricular de que falaré não tem nenhuma positividade. Não é presença ou uma normatividade que satura a seu alrededor e que, desta forma, se justifica. Talvez ela não exista como teoria e, por isso, seja possível nombrá-la e convocá-la como objeto do campo do currículo pensado da forma que Alice e eu hicimos. Hablaré, pois, aqui de uma ficção que, por ter múltiplos efeitos, desde os quais a subjetivação de professores, de alunos e de nós outros teóricos do currículo necessita ser tematizada. Meu movimento esta manhã será, portanto, defender uma teoria curricular que rechaza a presença ou a pretensão universal de que as respostas podem estar contenidas em uma normatividade dada a priori. Assim uso o termo rasura para falar de uma operação deconstrutiva sem a qual, a meu ver, não há teoria do currículo, porque não há educação, ou aquele que permite ao outro ser outro singular, aquele que não está inventado. Não nego aqui toda uma tradição da teoria curricular normativa, de Spencer a Young, só o argumento que tal teoria rechaça a educação ao tentar contener a alteridade em la miséria de lo previsível. Rechaço o que em sua crítica da pedagogia Nietzsche explicitava como o compromisso da educação moderna ocidental com a ciência e com o futuro na forma do desenvolvimento de habilidades técnicas. E Nietzsche não se referia ao tecnicismo, ele se referia à educação moderna como todo. Também não quero negar que qualquer discurso teórico ou não teórico embute uma normatividade, sanciona experiências que podem ser tomadas como educativas, assim como sentidos para, entre outros, currículo, educação e escola. Isto, sem embargo, em minha opinião, não justifica que a teoria deva ou necessite ser construída em torno de uma pretensão normativa. Também não significa
que sea capaz de saturar todo de lo que habla. Como é um linguagem iterativo, toda instância normativa é acompanhada de cerca por seu próprio fracasso. É dessa teoria fracassada que quero falar e imagino que ella não seja capaz de definir o currículo como um campo ou uma disciplina. Menos mal. Em diálogo com as discussões de Derrida, em La Fuerza de la Ley, recupero a existência de um imperativo de educação que tem necessariamente uma forma general, pero que se apresenta como ato que concierne a uma singularidade. Assim, a educação é infinita porque irredutível. Irredutível porque devido ao outro, isso é uma citação de Derrida, devido ao outro antes de qualquer contrato, porque é venida, a venida do outro como singularidade sempre outra. Fechando. Ella seria uma experiência de lo impossível. Não é possível educar. A educação é solo um chamamento de la educação, uma experiência por venir. Ao mesmo tempo, é necessário e urgente educar, porque a educação é devida ao outro como outro. Há uma demanda por educação que, porque ética, necessita ser respondida e lo é em la forma do ato. O ato da educação é um ato singular que rasga a educação infinita e incalculável sem que seja possível realizá-la, ou incluso chegar mais cerca de hacerlo. O ato de educação não pode jamais produzir a educação infinita e incalculável. Ao contrário, ao surgir como resposta ao chamado da urgência, aleja o campo aberto de possibilidades de possíveis decisões. Com isso, a educação é diferida e nesse constante aplazamento nunca será. Já é del orden do irrealizável, já seja em el futuro, permanecerá sempre por venir, em la abertura de la desviação entre si e o acto com o que responde ao chamado urgente. Assim, por venir, se refere a um campo aberto de possibilidades, infinito e incalculável, que só pode ser representado como ato ou como sua negação. Expressa a impossibilidade de totalização. Assim, a educação não é um horizonte, uma ideia reguladora que por meio do ato se alcança. Ela nunca chegará, permanecerá como promessa infinita e messiânica devida ao outro. O ato jamais coincidirá com ela, há uma desviação aberta entre ambos, é o porvenir. A promessa precisa, como recuerda Derrida, ser medida por formas determinadas, necessárias, pero necessariamente inadequadas. É o processo de precipitar a educação em formas inadequadas, atos, o que hacemos todos os dias, que surgem sempre antes da hora ou fora de ella, implica a violência da decisão que não pode superar. A memória da indecidibilidade deve conservar um rastro vivo que marque para sempre uma decisão como tal. Com isso, nenhuma decisão pode ser entendida como presença, não se funda em nenhuma regra, nem pode ser determinada de antemão. O ato educativo, como acontecimento, é diverso e incontrolável. Ele não é um exemplo, entre outros, de como a educação infinita e incalculável pode dar-se. Não é um momento em que ela está a agir. É uma precipitação singular a la que o excesso sigue assombrando. Citando Kierkegaard, Derrida vai afirmar que o instante de la decisão é uma loucura, porque atua na noite del não saber, isso é uma citação, e de la no regla. Não é que as regras não existam, pero que elas são fundadas sobre capas textuais interpretáveis, e não têm um fundamento último fundado. Assim, no momento da decisão, sempre serão reinstauradas lo que por definição não está precedido de nenhum saber e de nenhuma garantia como tal. Em las palavras de Derrida, e cito, para que uma decisão seja responsável, é necessário que em seu tempo próprio, se há uno, ella seja ao mesmo tempo reglada e sem regla. A menudo, os atos educativos irrompem, mobilizando regras traídas à la cena como presença.
Em diferentes obras, Derrida viene mostrando como a presença e o cálculo que ella propicia estão sempre acecho, como ficção, pero não por isso menos peligrosos. Ideias incalculáveis e donantes estão sempre mais cerca do mal ou do pior, pois ellas sempre podem ser reapropriadas por el mais perverso de los cálculos. O lugar do cálculo é inóspito para el outro. En el mundo de la regla e del cálculo, só há enfermidade. O futuro é uma repetição infinita do presente. Em la educação, o cálculo produz leis generais, currículos nacionais, modelos de currículo, métodos de enseñanza, fundando-los em la verdade e em la promessa de la justiça. E espera que eles subsidiem a decisão correta, aquela capaz de propiciar experiências realmente educadoras. A própria ideia de teoria, como racionalidade universal que pode ser aplicada na compreensão do objeto ou na planificação de uma prática, não teria outro desejo. Se aqui estou usando regra e evitando falar de teoria curricular, é porque quero guardar o término para explorar uma teoria que não se reduzca à presença capaz de lidar com a educação por venir. Que o excesso nunca controlado desautorize o puro cálculo, não tranquiliza. A lição da desconstrução é que o sistema não funciona e que essa disfunção não só interrompe o sistema, sino que produz o desejo por ele. Por lo tanto, é necessário responder às demandas ético-políticas da autoridade, de aquele outro totalmente outro que chega, porque todos os dias, negros, mulheres, gays, lesbianas, transexuais, indígenas, perdem a vida por las esquinas do mundo. En el campo do currículo, tanto o competente como o cidadão do futuro estão projetados sobre os escombros da alteridade apagada como possibilidade. O cálculo está sempre em seu insano intento, não poucas vezes exitoso, de impedir o desabrochar do excesso. Se é necessário, a justiça incalculável manda calcular. Isso é uma citação de Derrida. Isso deve hacer-se tão lejos como seja possível, mais allá do lugar em que nos encontramos e mais allá das zonas já identificáveis. Entendo que a teoria comprometida com a alteridade é aquela que problematiza seus próprios poderosos performativos. Usa o término para tratar de designar, com todos os perigos e salvedades que vem nascendo, discurso performativo que, como tal, conserva sempre em si uma violência eruptiva. Isso é a teoria para mim. Mi enfoque é apontar a uma teoria curricular no presença, comprometida com a alteridade, operando e sendo produzida na topologia imaginada do porvenir. Nesse sentido, é hablado de uma teoria em que a dimensão de verdade de los enunciados teórico-constatativos pressupõe sempre sua precipitação essencial. Isto não implica uma teoria que nos apoia sobre convenções anteriores, requisito para que seja eficaz segundo Derrida, pero solo que tales convenções são também remetização. Se a teoria surge inventada a partir de seus efeitos, tanto ella como ellos são incontroláveis, porque é infundado. A teoria que conserva sua violência eruptiva é a regra que está por inventar-se agir onde estamos julgados, agir onde nos encontramos. É o compromisso ético-político de lo que estou capturando bajo o nome de teoria, que pouco disse, é com os excessos. É o outro constitutivo e generalmente invisibilizado. Os excessos que necessitam ser reativados e nunca lo serão plenamente, porque só surgem capturados em los acontecimentos quando já não se poderiam dizer excessos. Em outras palavras, talvez, eu poderia abogar por compromisso com o porvenir, que não é e nunca será, sino que sigue sendo chamado como em la urgência. Se a educação por venir, ou a justiça em Derrida, não for devida, não seria necessário desconstruir teoria como presença, a dimensão teórico-constatadora da regra. Pero ella isso exige que a teoria do currículo uma inventiva deconstrutiva que permita um passo ao outro.
Não se trata de um método para permitir que o outro surja, sino que um exercício contínuo de preparar-se a si para a venida do outro, que sempre vem e com quem, não poucas vezes, é o futuro não ha sido hospitaleiro. Não quero criar uma possibilidade de que o outro venha. O outro está já. Quero criar uma possibilidade de que possamos ver que ele já está já. Possamos criar uma visibilidade para ver o que acontece, o que está a acontecer, independente de nossa ação. A boa notícia para pensar na teoria é que a regra, a la qual está irremediavelmente ligada, também necessita ser instituída, e isso hace que ella tenha uma violência performativa que en ella mesma não é nem justa nem injusta. Sendo performativa, as regras não podem justificar-se de uma vez por todas, como se foram enunciados meramente constatáveis, porque não há um fundamento último segundo o qual aferir sua legitimidade. A violência performativa da regra é o próprio irrumpir de algo que não se podia esperar porque inaugural, e isso lá hace para Derrida essencialmente desconstrutível. Assim, a teoria de que hablo não pode ser aquela que se asienta sobre a melhor regra, aunque as regras não sejam equivalentes. Assim como não é aquela que se propõe fora da regra. Talvez poderíamos dizer que ella é aquela que, regulando, permite notar que a regra é assombrada por el particular. É o exercício mesmo da desconstrução que estou nombrando impropriamente como teoria, uma teoria curricular aberta ao outro e ao porvenir. Na teoria do currículo, animada por la desconstrução, surge, neste discurso, talvez como certo devia ser assim, que espero não ter capturado por a ideia de prescrição. Meu enfoque aqui é, por compromisso ético-político, reativar a promessa da educação por venir e a reinvenção de cada ato educativo. No campo acadêmico do currículo, tal compromisso implica intervir na intensificação máxima das transformações em curso, desconstruindo discursos curriculares que se apresentam como a regra que permite o cálculo de atos educativos para uma boa educação, medida como a mais adequada para o futuro projetado. Isso, sem a pretensão de poner outra teoria presença em seu lugar, não porque uma tarefa impossível a um glossê, sino porque não desejável para a educação por venir. A decisão que se abre ao outro, reglada e sem regra, que acorre lo imprevisível, necessita uma teoria não presença, performativa, capaz de doblar-se sobre si mesma e desconstruir-se. É a desconstrução da teoria presença, pura regra, que expõe a educação à singularidade do outro. Graças.